Muito bem, está no ar o programa Fora da Área, aqui pela TV Minuano, canal 525 da Claro, o seu encontro semanal com o melhor do futebol gaúcho. Domingo, a grande decisão do Gauchão no estádio Beira-Rio, a partir das 18 horas. Venha conosco e confira os seguintes destaques. Grenal 451, agora é tudo ou nada, os ajustes finais para o clássico que vale a taça. De olho no Pix da CBF, Juventude atropela o Guaporé e avança na Copa do Brasil. Noite de decisão, Taça Farroupilha conhece hoje o seu campeão. Tem final, Novo Hamburgo e São Luís de Juiz. Tudo isso e muito mais você acompanha conosco aqui no programa Fora da Área desta sexta-feira. E começamos falando sobre a decisão do Campeonato Gaúcho. É domingo, às 18 horas no estádio Beira-Rio, clássico 451, Internacional e Grêmio. O Internacional precisando vencer por 3 gols de diferença, o Grêmio pode perder até por 2 gols. Se houver empate no saldo, o Inter vencer por 3 gols, teremos a decisão nos pênaltis. E se o Inter reverter a situação que lhe é negativa até o momento, se marcar 4 gols de diferença no tempo regulamentar, aí vamos ter o título mais uma vez com o Inter bicampeão gaúcho, a exemplo de 2025. Vamos conferir a preparação, os ajustes finais de Inter e Grêmio para a decisão deste domingo. Nosotros, todos juntos, nós podemos virar esta situación y que podemos levantar la taza juntos acá. Esperamos a todo torcedor de Inter para que juntos ir por la virada. No, yo creo que ellos son los que nos van a ayudar a encontrar esa virada. Ustedes son lo más importante para poder encontrar, darle vuelta a este partido, y sabemos que con el apoyo de ustedes dentro del campo no vamos a hacer 11, sino que vamos a hacer muchísimo más lo que vamos a conmemorar juntos. Muito bem, agora aqui no programa Fora da Área, seguimos destacando a grande final do Gauchão neste domingo, às 18 horas no estádio Beira-Rio, onde teremos a definição do campeão, ou o Inter bicampeão, ou o Grêmio retomando o título. E o contato agora com um dos destaques que foi campeão com o Grêmio na temporada de 96, campeão brasileiro, campeão gaúcho em 1999 e também campeão da Copa Sul. Ele que reside no interior do Espírito Santo e marcou bastante gols quando aqui esteve. Vamos conversar com Zé Afonso, o Afonção, participando conosco aqui. Muito bom dia, Afonção. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Já vejo aí com a nova camisa do Grêmio, lançada recentemente. E que você tenha acompanhado aí do seu Grêmio, time do coração, que você marcou época por aqui, e na expectativa de mais um título domingo. Tudo bem? Boa tarde a todos, né? Agradecer aí pela oportunidade, é sempre assim, um prazer muito grande de participar, né, com vocês aí de Porto Alegre. E falar do Grêmio, eu me sinto muito confortável, porque o Grêmio foi um divisor de águas na minha carreira, entendeu? Então, estou muito feliz. Eu estive agora em Porto Alegre na semana passada. Eu assisti aí Atlético Mineiro e Grêmio, entendeu? Depois logo teve o Grenal. Eu vim embora na quinta-feira. Então, eu sou pé quente, né? Estive aí na Arena, o Grêmio já começou a ganhar, ganhou do Atlético, né? E agora ganhou o Grenal. Então, espero que no domingo a gente possa aí consagrar campeão, né? Essa semana tive a oportunidade de conversar aqui também com o Daniel Franco, ex-lateral do Internacional, e perguntei a ele também, lhe faço essa questão, você que teve a oportunidade de jogar alguns clássicos, como é a semana, como é que é o trabalho, os bastidores para um clássico decisivo, para o clássico Grenal de uma maneira geral, se vocês acompanham o que é dito na imprensa, enfim, o que é levado para o vestiário, que você pode nos passar aí do trabalho que é realizado às vésperas de um jogo importante como esse? Então, assim, dias que antecede o jogo, dia que o jogador fica, a emoção fica na flor da pele, né?
Mas também é um jogo que nos traz, né? A equipe está bem confiante, né? A equipe vinha de outro resultado contra o nosso maior rival, que é o Internacional. Resultados não tão bons, né? Mas no último jogo, né? O primeiro jogo da final, a equipe ganhou bem, né? A equipe mostrou que tem condições. Mas é assim, esses dias que antecedem o jogo, é um dia assim que dias de muita preocupação, dia assim de muito estresse, né? Os jogadores têm que estar com o emocional, o psicológico muito legal, né? E o jogador fica torcendo logo para que chegue o domingo, né? Os dias ficam mais longos, né? Os dias demoram a passar, né? E o jogador quer que chegue logo, né? O dia do jogo, né? Já para fazer o jogo e terminar. Essa euforia, né? A gente fica eufórico, né? E não só a gente não, o atleta, a família também embarca nessa situação, a torcida também fica nervosa, ansiosa, né? Os dirigentes. Então são momentos tensos, né? Que não só os atletas, mas como a grande maioria de Porto Alegre fica nervoso, porque a grande maioria é tricolor, né? Por ser um jogo diferenciado, né, a gente sabe, bate mais forte o coração, o nervosismo, né, no dia da partida. De repente, você vem de um jogo muito bom anteriormente e depois chega o Clássico Grenal, não desempenha aquilo que você acha que tinha que desempenhar, ou você vem de um jogo não muito bom e no Clássico você se joga. É uma atmosfera totalmente diferente, né? É uma adrenalina diferenciada, sem dúvida. Porque é assim, Flávio, eu tive o prazer de jogar vários clássicos, né? Mas o clássico aí do Sul aí, entre Grêmio e Internacional, é diferente, entendeu? A grande maioria dos jogadores que chegam no Grêmio, que chegam no Inter, eu também quando cheguei aí, a gente de longe, a gente não vê essa rivalidade, né? Porque aí, por ter só as duas equipes grandes, a rivalidade se torna maior, entendeu? Então, a gente só vai ver essa rivalidade quando a gente chega aí. E quando eu cheguei ao Grêmio, eu vi do tamanho, da importância, né? A gente venceu, claro. Já aconteceu inúmeras vezes ou o Grêmio ou o Inter está mal, aí ganha o clássico, o time começa a desempenhar melhor o seu papel dentro de campo. E vice-versa, entendeu? Então, nós fizemos uma boa partida contra o Atlético, né? O Atlético Mineiro, o Grêmio. Eu vi o jogo do Grêmio contra a Juventude. Eu não gostei muito da equipe, da maneira que se comportou, né? Mas contra o Atlético, a equipe desempenhou o melhor futebol, né? E contra o Inter, no primeiro jogo da final, a equipe se comportou muito bem, né? Aproveitou as oportunidades que teve, entendeu? Então isso, lógico que a gente tem que ir precavido, né? Porque no futebol a gente vê acontecendo várias mudanças aí, várias mudanças de resultado. Então a gente tem que ir com os pés no chão, né? Sabendo que é um grande adversário, é um clássico. A gente fez um bom jogo, né? A gente vai com essa vantagem porque a gente fez um bom jogo no primeiro jogo. E agora é trabalhar, né? Se empenhar, que vai ser um jogo muito difícil lá no Beira-Rio. Mas assim, o Grêmio tem tudo para conseguir esse título para a nação tricolor. E como você tem acompanhado até o momento o trabalho do Mister Luiz Castro? Tem te agradado? Então, Flávio, igual eu estou te falando, eu tive aí agora, na semana passada, até fui aí, eu agradeço aí a oportunidade do Grêmio que me deu, né? De estar voltando a Porto Alegre, de ver grandes amigos que eu fiz aí, entendeu? Eu tive aí para fazer a filmagem, para fazer a camisa que vai ser lançada, o lançamento, né? O lançamento da nova camisa do Grêmio, que vai ser lançada agora dia 19, contra o Vitória da Bahia. E eu fiquei muito feliz de encontrar Carlos Miguel, Ailton, outros, a Scheid, outros demais jogadores, né? E assim, a oportunidade única, estando aí em Porto Alegre, o treinador do Grêmio ele não começou muito bem seu trabalho, até porque quando o treinador chega numa equipe grande, até conhecer os atletas, conhecer a maneira como o Grêmio
que a equipe do Grêmio gosta de jogar, uma equipe mais, sempre foi, né? Um jogo mais aguerrido. Devagarzinho a gente vê que ele vai entendendo a maneira que o Grêmio gosta de jogar, né? E ver também a paixão, porque jogar no Grêmio é diferente de todas as equipes que joguei, né? Por causa disso que eu tô te falando. A equipe grande, né? Do sul do país, né? Uma equipe que gosta de jogar esse futebol mais agressivo, esse futebol mais força, uma equipe muito competitiva. E todo treinador que chega aí no Grêmio ou que chega no Internacional, a gente percebe que ele demora um pouquinho para se adaptar, né? E aconteceu com o novo treinador do Grêmio, né? Ele chegou, né? Não começou muito bem. A gente vê que devagar ele está montando o time da maneira que o Grêmio pode se comportar dentro de campo. Então, assim, eu vejo uma melhora, já vejo uma melhora nesses últimos jogos. E o Grêmio também fez algumas contratações pontuais que melhorou bastante a equipe, né? Dos jogos que você teve a oportunidade de disputar, dos grenais que você jogou, qual aquele que mais te marcou? Então, o que mais marcou foi o Grenal da final, né? Nós fomos campeões gaúchos em 99, né? Aquele Grenal que o Ronaldinho Gaúcho se despontou para o Brasil, né? Já estava sendo cogitado, né? A expansão do nosso fenômeno, né? Ronaldinho Gaúcho, onde eu tive o prazer de ser campeão gaúcho com ele no Grêmio, campeão da Copa Sul. E foi aquele ano que nós somos campeões gaúchos, né? Foi um título importante para a minha carreira. Então eu acho que, com a maior certeza, que o jogo que ficou marcado na minha memória, na minha carreira, foi aquele jogo da final do Campeonato Gaúcho de 99. Você há pouco falou que esteve aqui, participando de homenagens, enfim, na partida contra o Atlético Mineiro, e você foi um dos protagonistas da última conquista do Grêmio campeão brasileiro em 1996. E você acha que no futuro breve, não sei se para essa temporada agora de 2026, mas você vê com a possibilidade do Grêmio voltar a ser campeão brasileiro, de repente agora não este ano com o Mister, mas quem sabe mais para frente? Qual a tua avaliação? Então, o Grêmio está se fortalecendo, né? A gente vê hoje que a gente está perto de se consagrar campeão gaúcho, né? Já é um início, e isso te dá uma base, né, da equipe, né? Você falou muito bem aí que para esse ano, assim, eu sempre falo que o futebol tudo pode, né? Tudo pode acontecer. De repente o time faz uma equipe, você pensa que não vai chegar e acaba chegando. Mas assim, tem outras equipes que eu vejo assim, que está à frente do Grêmio, né? Equipes que têm o maior poder aquisitivo de contratação, que é o caso do Flamengo, Palmeiras. Mas como eu te falei, eu gostei muito do time contra o Atlético, entendeu? O time jogou dentro da linha do adversário, né? Conseguiu quebrar as linhas, né? Do adversário. Então a gente vê uma melhora, pelo menos eu tenho visto uma melhora na equipe do Grêmio. Eu creio aí, se o Grêmio contratar mais aí umas 3 peças aí para ajudar, para incorporar esse time, eu tenho certeza absoluta que o Grêmio conseguirá aí se consagrar campeão brasileiro outra vez. Até porque é 30 anos, né? Sim. 30 anos do último título brasileiro, que foi em 96. Muito bem. Afonso, só valeu, agradecido por ter aceito o nosso convite. A gente volta a falar oportunamente e até uma próxima. Quem sabe na próxima oportunidade a gente voltar a conversar com mais uma faixa de campeão aí, né? Na torcida sempre, né? Com certeza. A gente vai estar aqui de longe, aqui no interior do Espírito Santo, torcendo muito aí para o Grêmio conseguir esse título. E eu que te agradeço, cara. Muito obrigado aí, Flávio, pela oportunidade, né? É sempre um prazer de estar participando, de falar do nosso tricolor gaúcho. E eu sempre falo na minhas oportunidades que o Grêmio foi e é um divisor de águas na minha carreira. E eu sempre falo também que o Grêmio fez muito mais para o Zé Afonso do que o Zé Afonso fez pelo Grêmio. Então, muito grato, eternamente grato de vestir essa camisa dos maiores clubes brasileiros, né, que é o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Muito feliz por essa oportunidade. Aquele abraço. Um grande abraço aí a todos. Valeu. Zé Afonso, participando conosco aqui no programa Fora da Área. Decisão que você quer, então a gente continua falando de decisão. Agora, a Taça Farroupilha,
Hoje vai sair o campeão lá em Novo Hamburgo, no estádio do Vale. No primeiro confronto, o Novo Hamburgo perdeu para o São Luís. São Luís venceu por 1-0, com o gol que já vamos mostrar para você, a vitória do São Luís sobre o Novo Hamburgo, gol do Valber Júnior. Então, São Luís 1, Novo Hamburgo 0 no estádio 19 de outubro. Este gol aí. Então, a vantagem toda é do São Luís de Ijuí. E o trabalho dos goleiros foi intenso ao longo da semana. Bora. Foi. Isso, garoto. Sai de alta lá. Vai. Isso, Gabriel. Foi. Uma. Bora. Vamos. Isso. Vai. Duas. Bora. Vai. Isto. Vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Isso. Boa velocidade. Vai. 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 Linda. Uma. Mais uma boa, Prez. Mais uma boa, velhinho. Bora. 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 Vai. Vai. Isto. Vamos trabalhar lá. Isso, garoto. Bora, bora. Passou. Vai. Uma. Vamos lá. Foi. Bora. Uma. Bora. Foi. Duas. E aí você ouviu, né? A voz do Cristiano Henrique Amaral, o nosso card aí, um dos integrantes da comissão técnica do São Luís, que permanece para a sequência da temporada, ao lado do preparador físico Fernando Antes e também do analista de desempenho Fernando Fávaro. Decisão também no torneio da permanência deste final de semana. Confira a última rodada que será realizada neste sábado. O Avenida enfrenta o Inter de Santa Maria no estádio dos Eucaliptos às 4 da tarde e também às 4 da tarde lá aqui, né? No estádio Francisco Novereto Neto, no Passo da Areia, Monson e Guarani de Bagé. Veja a classificação na tela, a briga que envolve esta última rodada pela permanência. O Guarani já está na elite no ano que vem, com 8 pontos. A briga pela outra vaga da permanência está entre Avenida e Monson. O Avenida tem 7 pontos, depende apenas de si, e o Monson tem 5 pontos. O Inter de Santa Maria, já rebaixado, tem 3. E sobre o jogo do Guarani, fala o técnico Gelson Conte. Nós temos um jogo para cumprir tabela que a gente quer vencer. Às vezes um resultado negativo ele te traz uma certa insegurança e nós não queremos isso. Futebol não dá para dar brecha em qualquer situação para adversário nenhum e nem para o próprio futebol, senão a gente é punido depois. Nós vamos tentar colocar em campo o melhor, tentar usar todas as substituições e fazer o melhor para vencer esse jogo contra o Monson. Para que a gente não crie alguma característica ruim dentro do grupo. Às vezes um resultado negativo ele te traz uma certa insegurança e nós não queremos isso. Em cima disso nós temos que aproveitar o ritmo do jogo do Monson para levar para o jogo da Ponte Preta, que é um adversário difícil na Copa do Brasil. Então uma coisa está ligada à outra, que não pode se achar que um resultado negativo nesse jogo contra o Monson seria normal. Eu não trato isso como normal, até porque eu não gosto de perder, eu gosto de vencer. E nós vamos trabalhar, respeitar todo mundo, mas nós vamos tentar vencer em qualquer jogo. O objetivo foi atingido, ponto. Agora, o que se traduz para os atletas? O Guarani está numa Copa do Brasil, está num Campeonato Brasileiro, e o trabalho deles, nós não podemos achar que está bom, nós temos que buscar mais. Então isso nós vamos colocar em prática, nós vamos treinar, e nós vamos colocar para eles que a vida deles é essa. O futebol ele é alta intensidade. Repetição, alta intensidade, muito treino. Se tu fizer treino de 50 ou 60 minutos, ele precisa ser em alta intensidade. E eu acho que o que muda é que nós estamos com atletas de qualidade e que nós gostamos de jogar, nós gostamos de futebol bem criado, de atacar adversário. E eu acho que se a gente incorporar isso e a gente praticar isso durante a semana, vai acontecer no jogo, vai aparecer no jogo. Então essa é a nossa característica e nós precisamos repassar isso aos atletas. Segunda-feira, no programa Fora da Área, todos os detalhes desta última rodada. Agora vamos falar da Copa do Brasil. O Juventude aguarda apenas o Pix da CBF. Ontem goleou o Guaporé pelo placar de 5-0 no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Vamos aos gols da partida realizada ontem à noite. Veja aí na tela os gols para você. O MP foi um dos destaques do jogo. O MP foi eleito o melhor em campo. O Juventude venceu esta partida. Também o destaque do jogo, também o Gabriel Talhari com 2 gols. Também jogo realizado ontem, a vitória do Juventude por 5-0. O Gabriel Talhari fez 2, o MP fez 2
foram os destaques da goleada do Juventude sobre o Guaporé pelo placar de 5-0. Agora fala o técnico Maurício Barbieri. Eu acho que a equipe se comportou muito bem. A gente conversou bastante sobre fazer um jogo equilibrado, um jogo sério, né? Como você frisou bem, respeitando o adversário, mas impondo o nosso jogo, não deixando de jogar nenhum minuto. Acho que é uma vitória por um bom placar, bem construída. Eu sei que existe o contra-argumento de que o Juventude é o favorito e tudo mais, mas a gente viu aí, nesse início de Copa do Brasil, muitos favoritos caindo pelo meio do caminho, né? Sempre acontece, historicamente acontece, então eu acho que é uma vitória que a gente tem que valorizar, sem dúvida nenhuma. A equipe, mesmo depois perdendo o Lucas ali no final com uma lesão, que a gente torce para que não seja nada grave, continuou atacando, fez mais um gol, conseguiu ser bem equilibrada. Em relação à equipe que iniciou, a ideia foi tentar, em função da análise do adversário, explorar onde a gente entendia que tinha mais espaços para jogar. Mas é aquilo, é um jogo, né? O adversário veio jogar de uma maneira diferente do que até então ele tinha jogado, né? E eu acho que mesmo assim a gente conseguiu se comportar bem. Demorou um pouco para abrir o placar, mas é natural nesses jogos, o adversário com uma proposta bastante defensiva. A entrada do Marcos, que é um jogador mais de associação do que o Safira, de combinar, de flutuar um pouco mais entre linhas, mesmo assim conseguiu ter presença de área, conseguiu fazer os gols. A gente usou o Juan numa função que a gente já tinha usado o Juan, né? Fazendo aquele corredor esquerdo ali, entendeu que ele ia levar vantagem num contra um, nas situações de enfrentamento. E depois foi rodar, fazer mudanças, estreia do Fábio hoje, não esquecer, né? Dia 6, já virou 6 agora de março, a gente estreando os jogadores ainda. Como eu disse desde o início, é um processo de reconstrução, de reformulação, mas eu acho que a gente está num caminho muito bom, bastante positivo. Uma equipe que, independente dos resultados, e vem numa sequência muito boa, uma equipe sempre que compete muito, que se entrega dentro de campo, que não desiste, que coloca tudo que tem ali dentro para trazer o resultado. Então, satisfeito, e agora pensar no próximo jogo. Agora veja como ficaram os confrontos dos gaúchos na terceira fase da Copa do Brasil. Acompanhe conosco aí. O Juventude se classificou ontem e vai até Belém enfrentar a Tunaluso. O Ipiranga recebe o Atlético de Minas Gerais e o Guarani de Bagé vai até Campinas enfrentar a Ponte Preta. E um bom recado, uma boa notícia que trazem Vinícius Conrad e o diretor de futebol do Pelotas para a torcida Áureo Cerulha. Salve nação Áureo Cerulha, a gente vem aqui para comunicar para vocês que nessa quinta-feira, às 3 horas, a gente confirmou a participação do futebol feminino na competição Sub-15, então serão 10 equipes, o Pelotas vai estar participando, como já tem costume, né, tradicionalmente participar do futebol feminino. Então agradecer ao Planella, todo mundo que está envolvido no futebol feminino, e dar essa notícia que o Daniel Carvalho, juntamente com outros investidores, também vão colocar em campo o Sub-20 do Pelotas. Acabamos de confirmar a nossa participação, vai ter um papel na boca do lobo, então sempre convidar o Daniel aí para motivar o nosso torcedor, que vamos ter mais uma competição aí envolvendo as categorias de base. Fala torcida, aguardando aí todo o apoio de vocês. Com certeza o projeto vai continuar, a ideia vai continuar. Só quem tem a ganhar é o Pelotas e o torcedor do Pelotas. Então contamos com vocês, o papel dentro da boca do lobo. Eu acho que isso daí faz muito bom, vai fazer muito bem para a região, muito bom para o futebol de Pelotas, tá bom? Valeu, um abraço a todos. Recado dado, e para fechar, o novo reforço do Brasil de Pelotas. Reforço para o gol. Davi foi anunciado oficialmente pela direção do Grêmio Esportivo Brasil e reforça a equipe na sequência da temporada. Muito bem, agradecendo a todos que estiveram conosco, um bom Grenal a todos, que o seu time vença, e segunda-feira aqui no programa a completa cobertura do campeão, ou Grêmio, ou Inter, ou Inter, ou Grêmio. A gente se vê segunda-feira. Tchau!